Então beleza, já falei sobre esses jogadores que a torcida está pegando no pé, também outros interessados, né, principalmente no futebol português. Agora, se fosse para montar uma lista de jogadores que, no meu entendimento, olhando aquele cenário do Paysandu aliviar a sua folha salarial no decorrer do Campeonato Brasileiro, tem muito jogador que não está jogando. E isso assim, tudo bem que grande parte deles são apostas, são jogadores mais jovens, então o salário não é de 100 mil, 80 mil, só que ainda assim é um gasto para o clube, tá? E o Paysandu ele apostou demais nessa temporada para a Série B. Tem sim boas contratações, o elenco do Paysandu é um elenco interessante, se a gente olhar de uma maneira geral, só que pela quantidade de apostas, 5, 6, 7 jogadores que não agregam muita coisa, se a diretoria pegasse pelo menos 80 mil de cada aí, vamos colocar assim, né? 3 jogadores de 80 mil que daria para trazer com essa grana, já seriam contratações melhores para incorporar o elenco de uma maneira mais digna e direta, né? Do que ficar apostando em muitos nomes. Por exemplo, jogadores que não atuam com frequência. O zagueiro Luan Freitas, o lateral direito Pedro Romano, Carlos Maia, o Robinho, esse sim é um jogador mais experiente, mais caro, o Juninho também no meio de campo, lateral direito Brian, o Michel Macedo, Carlos Maia e também o Breno. São muitos jogadores que não entram em campo, digamos, há um certo tempo, né? Ou quando entram, não fazem muita coisa, aparecem ali durante 5, 10, 15 minutos e somem novamente dentro do elenco. Então o Paysandu ele precisa, ou o Léo Pereira, também lateral direito, olhar com mais cuidado em relação ao seu elenco, porque é ruim por três questões, né? Você incha demais o grupo, então até para treinamentos é difícil. Em segundo ponto, o jogador também fica chateado porque não tem chances, não joga, não vai nem para o banco de reservas muitas das vezes, e existe esse gasto do clube, né, com o pagamento dos jogadores, enfim, não é uma situação tão simples assim. Então jogadores que já não entram em campo por muito tempo, né, eu pensaria sim em um empréstimo, ou até mesmo uma rescisão contratual, como é no caso dos mais caros, né, igual por exemplo o Michel Macedo, o Robinho, que não engataram nenhuma sequência até aqui como titular, e os outros mais jovens, né, grande parte deles pertence a outros clubes. Por exemplo, o Luan Freitas, zagueiro, ele pertence ainda ao Fluminense, né, está emprestado ao Paysandu. O Léo Pereira, lateral, pertence ao São José, o último jogo dele foi contra a Ponte Preta. O Brian tem contrato somente até o final do ano, é jogador em definitivo do Paysandu. O Pedro Romano, também zagueiro, não entrou em campo, né, vestindo a camisa do Paysandu, vem ficando muitas vezes no banco de reservas. Robinho também tem contrato até o final do ano, somente 5 jogos nesta Série B. O Brandon pertence ainda ao Nação de Santa Catarina, também emprestado até o final da segunda divisão. O Biel pertence ao Coritiba, também não vem jogando, né, com muita frequência, foi titular contra o Brusque em outra posição, né, foi muito mal também naquele duelo. E o Carlos Maia pertence ao Monson, clube do interior do Rio Grande do Sul. Então eu pensaria assim nesta dispensa, não dos jogadores mais velhos, beleza, né? O torcedor tá chateado, o Edinho, o Leandro Vilela, Netinho, o zagueiro Wanderson também. Só que assim, o que eu penso que é mais necessário para o Paysandu nesse momento, aliviando a sua folha salarial, alguns jogadores também para dispensas, empréstimos, desses atletas que não estão aparecendo no time, seja por rescisão, empréstimo, opção técnica, enfim, não importa. O Paysandu precisa sim dar uma aliviada, um limpa dentro do seu elenco. Tem muito jogador também abaixo daquilo que o Papão precisa para a realidade de Série B, e observar também esse mercado da bola, porque a janela de transferências já se encerra no próximo dia 2 de setembro, então mais ou menos aí um mês completo para o Paysandu ir no mercado e contratar melhores jogadores. Sendo bem sincero aqui com vocês, eu pensaria seriamente em trazer mais um zagueiro, tá? Eu gosto do Quintana e do Lucas Maia, mas eu traria um zagueiro um pouquinho mais experiente para ser esse primeiro reserva, que conheça a Série B. Pelo menos, acho que mais um lateral. No meio de campo, eu acho que tá ok, né? A não sei que apareceu uma oportunidade de mercado, mas talvez mais um camisa 10. E no ataque, pelo menos mais um centroavante. Se pudesse, eu traria pelo menos um outro ponta também. Então, se eu fosse diretor de futebol do Paysandu, eu contrataria um zagueiro, mais um lateral, tá? Mais um camisa 10, um ponta e também um centroavante. Seriam basicamente 5 contratações. Não precisa todas elas ser jogador caríssimo, tá? Óbvio, se pudesse, seria bom também. Mas no meu entendimento, o Paysandu, tendo a cabeça no lugar agora, acertando na chegada de pelo menos 2, 3 jogadores bons, né? Caras como, por exemplo, o Casares, jogadores para chegar e ser titular, o Paysandu consegue sim brigar pelo acesso
nessa Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito tanto da necessidade de reformulação, saídas e também chegadas no decorrer da segunda. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Jacy, ou Jacy Maranhão, ele que teve uma baita temporada no ano passado, mexendo a camisa do Paysandu, com 17 jogos, sendo um titular no meio de campo e um gol marcado, né? O único golzinho aí também, não é um jogador de muitos gols, tanto é que se a gente pegar na sua carreira, foram apenas 2, né? E justamente o segundo gol dele, talvez o mais importante da história recente do Paysandu, não por conquista, né? O Paysandu já ganhou coisa maior, só que aquele momento, né, de sair da Série C do Campeonato Brasileiro, um jogo onde estava muito difícil, o Paysandu poderia perfeitamente ter perdido aquele jogo também para o Botafogo, criou muitas chances, aquela típica partida maluca de Série C, o Mangueirão lotado e o cara faz o gol no último minuto. Não tem como, né, qualquer torcedor não se lembrar daquele momento. E o Jacy acabou comentando sobre isso na sua entrevista coletiva pré-jogo, né, após o jogo contra o Paysandu, no pré-jogo contra o Goiás. Ele afirmou o seguinte, e essa declaração acabou rodando, né, nos grupos, enfim, nas páginas, principalmente na torcida do Papão. Abre aspas. 2 anos atrás eu estava jogando a segunda divisão do Campeonato Paranaense e lá eu fui muito feliz na questão de jogar e conectar com a torcida, no caso do Paysandu. No jogo contra o Botafogo, eu pude fazer um dos gols mais importantes para o acesso. E voltar lá e ser aplaudido por uma torcida tão grande acaba mexendo um pouco com o ser humano. Fiquei muito feliz com aquilo. Sou muito grato a Deus e fiquei muito feliz em voltar lá e ser aplaudido. Fecha aspas, né, a declaração do Jacy após, antes do jogo, né, contra o Paysandu, na Curuzu, sendo ali, digamos, bem recebido pela torcida no estádio, tendo também esse aplauso e o carinho também mútuo do Jacy Maranhão, esta importância da gratidão no futebol, né? Tanto dos próprios torcedores que estão ali para ver o seu time ganhar, mas não deixar também de reconhecer membros importantes do passado, como são os jogadores, e o próprio Jacy Maranhão também, principalmente isso a gente acaba não vendo, nesta gratidão dos jogadores com os seus antigos clubes. Eu vejo que o Paysandu deu bobeira em não renovar com o Jacy, um jogador que tem essa característica do Hélio dos Anjos. Confesso para vocês que não consigo entender até hoje. Naquele momento ele ainda pertencia ao Cascavel. Eu procurei aqui informações, se tinha opção de compra, se o Operário pagou alguma quantia para ficar com ele nessa temporada, mas eu não encontrei nenhuma. Tá? Se você tiver alguma atualização, você pode deixar aqui embaixo. Então, a princípio, foi uma decisão da própria diretoria do Paysandu em não renovar o contrato do Jacy Maranhão, que acabou fechando com o Operário para esse ano. Trazendo aqui os números atuais. O Jacy ele tem contrato por lá até dezembro da temporada que vem. Renovou, inclusive, o seu contrato agora recentemente, no mês de março, ou seja, o vínculo dele ia só até dezembro. Já estendeu por mais um ano e ele já realizou 10 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode se mudar para nenhum outro clube agora na segunda divisão, porque já jogou mais do que 7 vezes, né, por um único clube, e acaba tendo esta regra para mudança de equipe, segundo a CBF. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Jacy nesta Série B, vem sim jogando bem, uma nota média aí segundo o SofaScore de 6.81, é um jogador interessante para o Paysandu ficar de olho também, por que não para o ano que vem, né? Agora mais valorizado, ok, 27 anos, mas acho que é um atleta que pode sim se destacar, tanto nessa Série B, como ele já vem sendo uma boa peça, titular em 18 dos 24 jogos que realizou pelo Operário até aqui, quanto também pensando nesse seu retorno a Curuzu. No ano passado, na Série C, em 17 jogos, foi titular em 12 delas. Ele que pode jogar como um volante, também como zagueiro, já tinha sido um bom destaque pelo Cascavel, em uma boa disputa do Campeonato Paranaense, salvo engano no ano passado, chegando até a final do seu estadual. O Jacy, que igual eu falei, acabou não tendo esse seu contrato renovado, pelo que eu pesquisei, por opção técnica mesmo, tá? Do Paysandu, acabou fechando aí agora livremente com o Operário. Jogador também que tem passagens pelo Atlético Paranaense, revelado na base do Furacão, jogou também no profissional do Criciúma, no futebol da Eslováquia, Capivariano, Pouso Alegre, São Josense, Deportivo Brasil e chegando no Cascavel em 2022, onde conseguiu bastante destaque. Pode deixar a sua opinião sobre essa declaração, esta emoção, né, do Jacy também voltando a Curuzu, e se você aceitaria o jogador novamente no